Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Este terceiro domingo de setembro, 21 de setembro de 2025, eu quero pensar da passagem de Lucas 16, que nós temos feito a leitura, unicamente o versículo 16, onde o Senhor Jesus afirma: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Todo homem emprega força para entrar nele. Todo homem se esforça. Há esse esforço humano, a religiosidade. Isto nós vamos encontrar também no Salmo 49, versículos 6 a 8, onde lá em Salmo 49, 6 a 8, está escrito: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. Cessará esse esforço de remir a alma de alguém. Então, nem com todas as riquezas do mundo é possível salvar sequer uma alma. Mas mesmo assim os homens empregam esforço, se esforçam para entrar no reino de Deus. A que se refere essa expressão? Se refere a essas tentativas humanas de alguma maneira agradar a Deus. Muitos anos atrás, isso foi 1999, eu acredito, eu estava atendendo a congregação luterana em São Francisco de Paula, e numa dessas viagens que estávamos aí subindo a serra, em certa ocasião, não lembro agora quando é essa festividade, de repente eu vi um monte de gente andando ao lado da estrada, algumas de joelhos, avançando de joelhos, e de repente vi um homem que estava com uma pedra imensa em cima da cabeça. Eu nunca tinha visto isso. Aí eu parei o carro, perguntei de alguém: nós estamos indo para o santuário. E aí ficou gravado em mim isso. São esforços das pessoas, porque são quilômetros e quilômetros que elas fazem isso. Isto é aqui na nossa região. Não pensem que em outras partes do mundo não acontece. Acontece. Em todos os lugares da Terra acontece. E não só dentro desse contexto dessa religião oficial que nós temos, mas também em outras religiões. O esforço humano para, de alguma maneira, agradar a um Deus que eles desconhecem. Eles têm a ideia que existe uma divindade, existe um Deus, e de alguma maneira vou agradá-lo. Me parece que nas Filipinas, onde eles pegam uns chicotes feitos com couro, com pontinhas nas pontas de couro, e em cada pontinha amarram algum objeto, tipo uma farpa de metal, de osso, e eles começam a se fustigar as costas, e as costas ficam todas dilaceradas. E eles pensam que esse esforço, vai trazer algum benefício espiritual, que esse esforço de alguma maneira agrada a essa divindade que eles
Imagina. Então, na época do Senhor Jesus, ele obviamente sabia que os homens se esforçavam. Em outra passagem ele disse: os violentos se apoderam do reino de Deus. Não é que eles entrem, mas eles pensam que fazendo essas coisas, que nós olhamos e pensamos, mas isso é absurdo. Claro, desde aqui da nossa posição bíblica nós olhamos e pensamos, isso é absurdo. Mas quando você está lá, a natureza humana se esforça para entrar no reino celestial. E o Senhor Jesus, aqui em Lucas 16, afirma isso. Mas o Senhor Jesus também afirma, aí mesmo no livro de Lucas, no capítulo 13, versículo 24, quando alguém pergunta para ele se seriam poucos os que seriam salvos, e o Senhor Jesus responde em Lucas 13, 24: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E algo semelhante está registrado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13, onde o Senhor Jesus disse claramente: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Essa porta larga e espaçoso o caminho que leva para a perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas a porta para a salvação é estreita e poucos são os que entram. É necessário, então, este esforço, mas não esse esforço como eu mencionei, aquela pessoa andando ao lado da estrada com uma pedra imensa na sua cabeça, esse esforço. Não é esse esforço, né? Nem aquela figura grotesca que eu mencionei. Me parece que é nas Filipinas que fazem isso, que se fustigam o corpo, né, até sangrarem as costas por completo. Não é esse esforço. A qual esforço o Senhor Jesus se referia? Aí mesmo no livro de Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, o Senhor Jesus diz o seguinte: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então não é o esforço de pegar uma pedra imensa que eu mal consiga colocar em cima da minha cabeça e me tacar a caminhar quilômetros e quilômetros até um certo santuário. Não é aquele esforço de aguentar a dor e me fustigar a mim mesmo, arrancar a pele das minhas costas a cada latigaço. Não é esse esforço, né? O Senhor Jesus, Ele vai direto ao ponto. Negue-se a si mesmo, negue a sua vontade pecaminosa. Aquela vontade de fazer alguma coisa errada contra o que Deus estabeleceu, negue isso. E aí em Lucas 9, 23, ele diz: diariamente. Então não é uma luta que só vai acontecer uma vez no ano. Naquela ocasião que eu estava indo aí na Estrada da Serra, eu perguntei: não, isso acontece uma vez a cada ano, fazemos isso. Uma vez por ano, esse esforço. Não. O Senhor Jesus disse: negue-se a si mesmo a cada dia.
A cada dia acordou, você já levanta com essa, eu vou dizer não às minhas vontades pecaminosas. Esse esforço que o Senhor Jesus nos aponta. Tome a sua cruz e siga-me. Esse esforço humano tem um limite. E qual é o limite? Ele nos aproxima. Nos aproxima, mas não garante a entrada. E eu estou me referindo àquele de negar-se a si mesmo. Porque esse negar-se a si mesmo pode ser conseguido, pela decência da pessoa. Muitas pessoas retas, decentes, honestas, elas se policiam a si mesmas. E nem por isso entraram no reino de Deus. Então, nós vemos aqui que esse negar-se pode nos aproximar, mas não garante entrada. Em Marcos, no capítulo 12, Evangelho de Marcos, capítulo 12, certa ocasião, um escriba, um doutor da lei, se aproxima de Jesus e lhe faz uma pergunta: qual é o primeiro dos mandamentos? E o Senhor Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Marcos 12, 31. E o segundo, semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Mas o importantíssimo aqui é o versículo 34. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. Não estás longe, mas também não está dentro. A decência humana, seguir as regras, seguir os padrões, excelente, é encomiável, parabéns. Mas isso simplesmente nos deixa bem perto, mas não nos garante a entrada. Não estás longe do reino de Deus, estás bem perto. Todavia, isso não significa estar dentro do reino de Deus. E aqui nos deparamos com esse problema, mas o esforço todo é para entrar. Até o Senhor Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso é um esforço, negar-se a si mesmo todo dia e tomar a sua cruz e carregar essa cruz é um esforço. E nem assim. E aí vem o Senhor Jesus e nos diz a mesma coisa que falou pro mestre da lei, o fariseu: não estás longe do reino de Deus. Mas eu quero entrar, como eu faço? João capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu: na verdade,
Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nos deparamos aí então com aquele milagre que somente o Senhor Deus pode fazer através do seu Espírito e da sua palavra. O milagre que a igreja chama de o novo nascimento, né? O milagre do nascer de novo. Somente aquele que nasceu de novo está dentro. A pessoa decente, a pessoa que se esforça, a pessoa que está perto do reino de Deus, mas não está dentro. O negócio é entrar no reino de Deus, né? Nós já estamos em Lucas 16, né? Nós partimos desse versículo, e aí ao lado, no capítulo 15, né? No capítulo 15 de Lucas, a partir do versículo 11 ao final do capítulo 15, o Senhor Jesus nos transmite a parábola do filho pródigo, né? E no versículo 13 nós lemos que esse filho simplesmente tomou a sua parte da herança e partiu sem mais pensar em nada, né? E desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. Desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. A vida do homem está retratada nessa figura do filho pródigo. Pródigo significa mão aberta. Ele simplesmente gastava assim como, né? É isso. O ser humano, nós estamos retratados nessa figura desse filho pródigo. Desperdiçamos os nossos bens vivendo dissolutamente. Né? Tem frases no português que nós usamos. Vive sem pensar no amanhã. E não é isso que acontece com a gente. Começamos a pensar no amanhã já quando as décadas passaram. Você conhece algum jovem que pensa no amanhã? Tem uma expressão, né? A expressão em português: vive como se não houvesse amanhã. É a figura desse jovem que recebeu a sua herança e desperdiçou, esbanjou, dilapidou. E aí nós perguntamos se durante esse período que ele desperdiçava os seus bens, vivendo em festas, vivendo, sei lá, com excessos, será que ele em algum momento pensava, meditava? Não, aí se aplica esse vivia sem pensar no amanhã. E todos nós temos feito isso. O ser humano, desde que nasce, já nasce assim, com essa característica de viver a vida. Alguns, né, vivem a vida louca, como se fala, sem pensar no amanhã, sem se importar. É exatamente o jovem aí da parábola do filho pródigo, né? Então, durante esse momento de viver esbanjando, dilapidando tudo, não pensa, não, mas Deus, ele pode até saber que Deus existe,
Pode até imaginar assim, uma coisa assim espiritual, que ninguém vê, mas não está nem aí com essas coisas. O que acontece? Somente quando esse jovem esteve no fundo do poço, presta atenção, somente quando a pessoa está no fundo do poço, versículo 16, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Desejava comer coisas que o porco estava comendo, e nem isso. Havia chegado no fundo do poço. E somente quando o homem chega no fundo do poço é que alguns, isso nem está garantido que todos, mas somente alguns começam a pensar. A Bíblia diz assim, versículo 17 de Lucas 15, e tornando em si, é o que nós chamamos, e caindo em si, começa a cair a ficha, porque eu estou no fundo do poço, e somente aí a pessoa começa a procurar uma solução para esse resultado da sua vida de dilapidação, de dissolução. Somente aí no fundo do poço cai em si e começa a pensar, Mas ele estava ainda longe, bem longe de casa. Todavia ele pensa: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Porque eu me lembro, os empregados, o peão do meu pai, ele comia bem, e eu aqui, na pior, não consigo comer nem a bolota que dão para o porco. Aí ele caiu em si e ele elaborou esse plano. Eu vou me levantar, vou ir para meu pai e vou falar isto para meu pai, e vou pedir um emprego para ele, que ele me trate como jornaleiro. É isso que ele elaborou. Que diz a palavra? Ele estava bem longe de casa. Ele se levanta ele se levanta e se aproxima, caminho à casa do pai, E há alguma coisa na palavra de Deus que venha a encaixar com uma pessoa que toma essa decisão, assim como este jovem pródigo? Sim. Em Mateus capítulo 11, no versículo 28, o Senhor Jesus disse o seguinte: vinde a mim todos. Não, a palavra está bem clara: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em outras palavras, enquanto a pessoa não passou esse processo todo de ficar sem nada, enquanto essa pessoa não passou esse processo de ter que desejar comer a bolota do porco, e nem isso, não cai em si, vai continuar vivendo como se não existisse amanhã. O convite do Senhor Jesus não é um convite aberto às multidões. Observe claramente: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos.
O convite é aos que estão cansados e oprimidos. Cansados e oprimidos de quê? Cansados desse seu próprio esforço. Cansado desse seu próprio esforço. E oprimidos com o quê? Oprimidos com o peso dos seus próprios pecados. Mas alguém de nós poderá pensar que durante a festa em que esse jovem estava gastando o dinheiro da sua herança, enquanto a música estava tocando, enquanto, sei lá, mulheres ao seu redor, enquanto ele estava dilapidando, será que ele imaginava, pensava algo? Não. Esse pensar só aconteceu quando ele tocou o fundo do poço. E quando ele tocou o fundo do poço, ele sentiu que ele estava exausto, cansado, oprimido. Somente nesse ponto, somente nesse ponto, que o filho esbanjador, que viveu dissolutamente, eu vou usar uma palavra que nesses dias se pôs em moda no mundo inteiro, nesse turning point, o ponto de virada. Turning point é a organização que o Charlie Kirk fundou nos Estados Unidos e que foi regado com o seu sangue. Tinha certa quantidade de milhares de pessoas e agora são milhões nos Estados Unidos. Essa organização Turning Point. Mas aqui o ponto de virada. O ponto de virada é quando a pessoa bate lá no fundo do poço. E aí ela cai em si. E aí ela começa a raciocinar. E eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, eu vou procurar uma igreja, eu vou procurar uma Bíblia para ler. É o jovem decidindo caminhar de volta para casa. E agora ele vai, caminho de volta para casa já com o plano. Assim que eu vir meu pai, eu vou falar para ele que eu fiz isto, que eu reconheço isso e que me aceite como um dos seus empregados. E o que acontece lá? O que aconteceu é que quando ele estava ainda longe, em Lucas 15, versículo 20, e quando ainda estava longe, seu pai ouviu e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste. Mas é necessário que o homem se disponha. Lá em Jó, nós temos uma passagem: se tu dispuseres o teu coração e estenderes as tuas mãos para ele, se lançares para longe a iniquidade, o pecado da tua mão, e não permitires habitar a injustiça nas tuas tendas, na tua vida, então levantarás o teu rosto sem mácula, estarás limpo. Mas tem que ter um ponto, um turning point, o ponto de virada. E esse ponto de virada é o ser humano que tem que fazer. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Todo dia, tome a sua cruz e me siga. Nesse ponto, nós vamos para Mateus 11, os versículos 29 a 30, onde o Senhor Jesus acrescenta esse convite para os que estão cansados e oprimidos. O Senhor Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Unicamente quando o homem se aproxima do Senhor Jesus, já cansado e sobrecarregado, cansado dos seus esforços, cansado dessa vida pecaminosa, e chega a esse ponto de virada, né? Aí o acréscimo ao convite do Senhor Jesus: achareis descanso para vossas almas. Somente em Jesus as nossas almas podem ter descanso. E esse descanso é completo, sabendo que não há nada que eu possa fazer, não há nenhum esforço, não, absolutamente nada que eu possa fazer para salvar a minha própria alma. Havíamos visto isso em Salmo 49, versículos 6 a 8. Por mais que se gaste, né, nada, é impossível. Convite de Deus uma e outra vez: vinde, venha. Mas a ação do ser humano é sempre uma e outra vez a mesma, do chamado filho pródigo: viver a sua vida como se não existisse amanhã, gastando sua vida, não é só o dinheiro, mas gastando a sua vida, vivendo dissolutamente, né? Vivendo, esbanjando o seu tempo, esbanjando os seus recursos, dilapidando o seu tempo, dilapidando a sua vida. Mas o convite de Deus é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Achareis descanso para vossas almas. Esse é o convite para cada ser humano cansado dos seus esforços, cansado dos seus pecados. Que nós permaneçamos sempre nesse ambiente de descanso, dessa segurança da casa do Pai. Que isso Deus conceda a cada um de nós, que nós vivamos sempre dentro, como diz a palavra do Senhor, dentro do aprisco do Senhor. Deus nos livre de nós andarmos pelo vale da sombra da morte, mas estejamos sempre no aprisco do Senhor. Que Deus conceda isso a cada um de nós. Amém. Vem, ó Deus, no puro coração, que renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a alegria da tua salvação e sustente com voluntar Espírito. Amém.